sinal G com o calor sensível. Então, na equação fundamental da calorimetria, o calor ele apresenta e possui sinais algébricos. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando é que a gente vai diferenciar quando o calor é positivo e quando é que o calor é negativo, certo? Bom, então, é condicionado da seguinte forma: se a temperatura final for maior que a temperatura inicial, a variação de temperatura ela vai ser positiva. Faz sentido, né? Faz lógica. Se você tem, digamos, um número maior e vou subtrair um número menor, vai se trabalhar positivo, ok? Por exemplo, 8 menos 5 dá 3, ok? Então, sendo a variação de temperatura positiva, então isso implica dizer que o calor também vai ser positivo, ok? Que vem justamente da equação fundamental da calorimetria. A massa e o calor específico são constantes, então logo serão números positivos. Então, se a variação de temperatura ela é positiva, então o calor ele vai ser também positivo, certo? Ou seja, o corpo ele vai ganhar calor ou ele vai receber calor, ok? Uma fonte térmica. Então, os corpos eles irão receber na fonte térmica essa energia na forma de calor. Então, nós consideramos o calor como sendo positivo. Então, quando o corpo ele ganha calor ou ele recebe calor de uma fonte térmica, calor positivo. Tá? Se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, nós teremos variação de temperatura negativa, que também faz sentido, usando a lógica. Se você pega, por exemplo, subtrai um número menor de um número maior, então 5 menos 8 vai dar negativo, certo? Então, por conta da variação de temperatura ser negativa, então, consequentemente, nós teremos o calor negativo, já que a massa e o calor específico são constantes positivas, tá certo? Então, sendo a variação de temperatura negativa, então ele leva a um sinal algébrico para o calor negativo também, tá certo? Então, o que acontece? Sendo o calor negativo, o corpo ele perde calor ou ele cede calor para o meio externo. Então, os corpos, quando eles vão perder energia ou eles cedem energia para o meio externo, o calor é condicionado negativo, tá certo? Então, só para recapitular, o calor será condicionado positivo quando ele recebe, tá? Ou ele ganha de uma fonte térmica energia na forma de calor. E quando um corpo ele perde para o meio exterior, tá? A energia na forma de calor é condicionado calor negativo. Beleza? Tudo bem? Espero que tenha gostado da aula, né? Tenha entendido aqui alguma coisa. E já a gente já vai partir, né, para um exemplo, um exercício, tá bom? Para a gente fixar esses conceitos sobre cálculo sensível, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos um exercício prático, bem simples, envolvendo a equação fundamental da calorimetria, que é o nosso calor sensível. Pois bem, nós temos aqui o seguinte: em um experimento de calorimetria, são utilizados um bloco de cobre e determinada quantidade de água. Letra A. Qual a quantidade de calor que deve ser fornecida a 500 gramas de água a 20 graus Celsius para que a sua temperatura atinja 80 graus Celsius? Bom, então vamos resolver isso aqui. Solução. Letra A. Primeiramente vamos tirar aqui o enunciado as unidades, certo? Então nós temos aqui um problema, foi fornecida uma massa, nós temos aqui a massa que é de 500 gramas. Aqui na letra A nós estamos utilizando a substância água.
500 kg de água, e ela se encontra inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, temperatura inicial da 0, 20 graus Celsius, e ela vai atingir uma determinada temperatura final θ, 80 graus Celsius. Lembrando que aqui a gente já pode calcular a variação de temperatura, tá certo? Então, variação de temperatura vai ser o que? A temperatura final atingida posteriormente pela água, que é de 80 graus Celsius, menos a temperatura que ela se encontrava antes, 20 graus Celsius.